Fica melhor. The Bluetooth device is ready to pair. Ó, viu? Cortado. Assim. Ai, meu Deus, saudade de ouvir esse barulho na aula. E todo mundo tá... Não decora o que ele fala. Aí. Então, olha só, pessoal. Vamos recapitular aqui. Então, de tudo que a gente viu na apostila, até pegar a bichinha aqui, ó. De tudo que a gente viu, cadê? Nós falamos... Opa, essa aqui é física do terceiro, não. É essa aqui. De tudo que a gente falou até agora, até a gente está fazendo... Vocês receberam uma informação de que vocês não vão ter mais live essa semana, né? À tarde. Só à Mas essa tarde, tarefa tá? vai continuar? Vai continuar, os formas vão continuar. Por quê? Porque a gente está fazendo uma formação justamente desse ensino remoto, certo? E foi muito bacana a formação ontem, que o Tomazinho, ele disse pra gente que é pra gente não é pra gente não dar importância, não, mas é pra gente focar no que realmente é fundamental de cada conteúdo, certo? Então, eu preciso que vocês entendam de tudo isso que a gente falou. Olha lá, a gente começou na página 5, determinação de força-peso, aquela fórmula de força-peso, que é massa vezes G da aceleração da gravidade. Isso, galera, tem que grudar na cabeça de vocês de hoje para sempre. Amém. Certo? Então, a fórmula de força-peso tem que ficar. Beleza? Leis de Kepler. É para vocês entenderem como é que funciona a órbita dos planetas, que é elíptica, que essas órbitas dos planetas são regidas por funções matemáticas, que uma diz em relação à área e a outra diz em relação aos períodos. Tem que decorar essas fórmulas? Não, vou reforçar. Não é preciso se preocupar com essas leis de Kepler. Eu preciso que vocês as conheçam para que entendam que foram essas leis de Kepler que foram a fundamentação do estudo de Newton. Para que Newton fizesse o estudo da lei e construísse a lei da gravitação universal. Certo? Beleza? A fórmula de lei da gravitação universal, que é Gzão, que é uma constante gravitacional, que esse valor não vai mudar nunca. Vocês têm lá esse valor na página 9, 6,67 vezes 10 a menos 11. Para qualquer exercício que vocês forem usar essa fórmula, esse valor não vai mudar, ok? Beleza. Massa do corpo maior vezes massa do corpo menor dividido pelo quadrado da distância. Pronto! É só isso. É só jogar na fórmula. Então, professora, rapidão. Fala. Esse 6,7 vezes 10 é notação. Quando a gente for jogar na fórmula, a gente vai jogar em notação ou só vai jogar o 6,67? Notação. Em notação. E o que significa esse N vezes M dividido por quilo? Não entendi isso. É a unidade de medida. Como a massa é em quilos, a distância é em quilômetros, a força é dada em Newton, a unidade de medida da constante gravitacional é Newton vezes metro quadrado dividido pelo quilograma ao quadrado. Esse é Cauã gritando? Pablo? Oh, meu Deus. Então, olha só. É só o valor da unidade de medida, tá, Jamile? Tá. Então, na hora de resolver esse tipo de exercício, pessoal, vocês vão pegar só as informações que vocês vão ter. A gravidade, a constante gravitacional, esse 6,67 vezes 10 a menos 11, não vai mudar nunca, vai ser sempre ele. Tem que decorar? Não, normalmente os exercícios vão te dar, tá bom? Se não der, consulta aí, porque nesse momento não tem prova, vocês estão só fazendo atividades, tá bom? Não quero que vocês se preocupem em decorar isso. O que vocês têm que saber de cor, pessoal? Gravidade, 9,8, o valor do Gzinho lá na hora de calcular a força-peso. Isso tem que saber, certo? Se por acaso o exercício não te deu 9,8, você pode sim usar o 10 como aproximação, e os cálculos ficam bem mais práticos. Ok? Beleza? Foi. Ok. Aí,
Passou isso tudo, vem força normal, que foi o conteúdo que eu expliquei na aula passada, que eu mandei para vocês. O que é a força normal? É a força de reação da superfície. Olha só, aqui é a superfície da minha mão, certo? Eu vou vir com o meu mouse e vou colocar assim, que eu não consigo assim, aqui, a minha mão e o meu mouse. Eu vou colocar o mouse em cima da minha mão, ok? Esse mouse tem massa, não tem massa? Se ele tem massa, ele tem peso, certo? Então, esse mouse está fazendo para baixo, aqui, no sentido para o centro da Terra. E aí, lembra, fica a dica. Força-peso sempre para o centro da Terra, ok? Cadê? Peraí, deixa eu só aceitar mais um aqui. Aí, Gabriel. Então, esse mouse está empurrando a minha mão, está tentando entrar dentro da minha mão. Quem sabe fica mais fácil para vocês entenderem. Isso. Ele está tentando entrar dentro da minha mão, mas a minha mão não está deixando. A minha mão está empurrando esse mouse para cima, está respondendo, está reagindo, não permitindo que esse mouse entre aqui dentro. Pode falar, Dani. E quando tá de lado? Tipo assim. Calma, já vou te responder. Então, esse aqui é o exemplo mais fácil, tá? É quando eu tenho a força-peso para baixo e a superfície respondendo para cima, ok? E quando tá assim? E aí vem a dúvida da Dani. A minha parede tá assim, eu tô encostando esse objeto aqui, certo? Esse objeto, ele tá fazendo uma força aqui em cima da minha mão. Ele continua tentando entrar na minha mão, mas a minha mão não vai deixar ele entrar. Mas o que a gente tem aqui? O mouse tem massa, o mouse tem força-peso, apontando para baixo, ok? Força-peso sempre para baixo, sempre no sentido do centro da Terra. Só que a minha parede, ela está respondendo a essa força de contato aqui com o mouse. E essa força de contato com o mouse está para onde? Para direita. Por quê? Porque a minha mão está tentando evitar que o mouse entre dentro dela. Deu para entender o conceito de força normal? Sim. Agora, olha só. Vamos para um outro exemplo aqui. Vamos supor que o meu mouse tenha uma força de 1 Newton, ok? Ele vai empurrar a minha mão para baixo, tentar empurrar a minha mão para baixo. Deixa eu tirar esse anel que está me atrapalhando. Ele vai tentar empurrar a minha mão para baixo, fazendo uma força-peso de 1 Newton. Tudo bem? Qual é a força normal, a força de reação da minha mão? Ela vai reagir com que força? Para cima de 1 Newton, ok? Agora, olha só. O meu mouse tem uma força-peso para baixo de 1 Newton. E alguém vem e empurra esse mouse fazendo uma força de 2 newtons para baixo. Então, quais são as forças que estão atuando na minha mão? É a força-peso do mouse e mais esses 2 newtons que eu estou empurrando. Então, qual vai ser a reação da força normal? Quanto vai ser? 1 newton da força-peso do mouse, exatamente. E 2 newtons da força que outra pessoa está apoiando. Então, tem 3 newtons de cima para baixo. A força de reação vai ser 3 newtons para cima. Mas vocês conseguiram entender que a reação dessa força normal não é igual à força-peso? Não tem que ser igual à força-peso? Ela é a reação de tudo que está apoiando na superfície. Então, nesse exemplo que eu dei, foi 1 newton do mouse, mais 2 newtons dessa força que eu estou empurrando aqui. Então, para baixo tem duas forças, força-peso e uma força F, que eu eu dei 2 newtons. Então, 1 newton mais 2 newtons, para baixo, 3 newtons. Vai responder para cima com a força normal de 3 newtons. Certo? Fala, Dani. Então, sempre vai ser E a se eu mesma? só soltar a coisa assim? Por exemplo,
tem força só para baixo e a força para cima, a força normal. Vai ter também, porque a coisa vai cair no chão. Não tem força normal porque não tem superfície. Certo? A força normal, Dani, é a reação de uma superfície. Se você está jogando, ele não está encostando em nada, ele só tem força para baixo atuando nele. Quando ele chegar lá no chão, o chão vai reagir. O chão vai ter uma força normal. Certo? Mas enquanto ele não encostar em nada, não tem força normal. Eu preciso do contato. E se eu tiver uma situação assim? Já escuto quem está falando aqui, só um pouquinho, ó. E se eu estiver inclinado assim? O que acontece? A força do mouse é a força peso. A força peso está para baixo. Olha a direção da minha caneta. Vertical, para o centro da Terra. Não importa qual seja a posição do mouse. Ok? A força peso dele vai ser sempre para o centro da Terra. E qual é a direção da força normal? É a reação da minha mão. Ela vai ser aqui, ó, perpendicular. Nessa direção inclinada para cima. Sempre perpendicular à superfície. Não importa se vai fazer um ângulo de 90 graus com a força peso. Isso é o de menos. O que eu tenho que entender é que a força peso sempre na vertical para baixo, independente da posição do corpo. E a força normal sempre perpendicular à superfície. Ok? Ficou mais fácil agora, Jamile? Professora, então a força peso sempre vai ser a mesma que a normal? Tipo, Não. O número? Tipo, se é 3 vai ser 3? Eu não entendi. Nesse caso aqui, ó, nesse primeiro exemplo que eu dei, que o mouse tem uma força de 1 newton, uma força-peso de 1 newton. Então, eu tenho 1 newton da força-peso para baixo. Aí, a minha reação normal vai ser de 1 newton. Nesse caso, vai ser igual. As duas vão ser iguais, certo? Mas, lembra do exemplo que eu dei? Que a força-peso é de 1 newton para baixo e vem alguém e empurra com uma força de 2 newtons. Então, eu tenho para baixo 1 newton da força-peso e mais essa outra força de 2 newtons. Então, para baixo eu tenho 3 newtons, que é a força-peso mais a força F. E para cima eu tenho uma força que é normal, que vai equivaler a esses 3 newtons. Então, nesse caso... Então, sempre vai equivaler? Por que Elas se anulam? Não, a força-peso não anula a força normal. Pode acontecer delas serem iguais. O que é que se anula? Todas as forças que estão vindo de cima para baixo, igual a todas as forças de baixo para cima, para que esse objeto fique parado. Então, se ele está só com uma força de 1 newton para baixo, a minha superfície está respondendo com 1 newton para cima. Se ele está com 1 newton da força-peso, mais 2 newtons de outra força, então tem 3 newtons para baixo, ela vai responder com 3 newtons para cima. Então, a mesma vai ser coisa, a mesma, né? Aí vai ser, mas não é igual, você entendeu? Pode ser que a força-peso seja igual ao normal, mas não é regra. A regra para a condição de equilíbrio é que tudo que está para baixo seja igual a tudo que está para cima. Certo? Vamos fazer um outro exemplo aqui? Presta atenção agora. Vamos mudar o peso desse mouse. Vamos fazer de conta que esse mouse pesa agora 10 newtons, certo? Então, ele tem 10 newtons empurrando para baixo, ok? A minha força normal vai ser quanto? 10 newtons para cima. Agora, vamos supor que eu pegue esse mouse. Eu não vou conseguir fazer isso? Espera aí. Vamos supor que eu pegue esse mouse e engate um fiozinho aqui nele, certo? E com esse fio, eu vou puxar ele para cima. Eu tenho fita aqui, peraí, só um pouquinho. Peraí. Gisele. Peraí. Eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau. Vamos lá. Vocês entenderam que aqui, 10 newtons para baixo, força normal, 10 newtons para cima. Beleza? Agora, olha só. Nesse caso, eu tenho 10 newtons para baixo, mas eu tenho um fiozinho que eu estou puxando esse mouse com uma força de 5 newtons para cima. Deu para entender?
Sim. Então, olha só. Tem 10 newtons da força-peso para baixo e 5 newtons dessa força 1 que está puxando para cima. Quanto está indo para baixo? Efetivamente? 5. Qual vai ser o valor da normal? 5. Não. Olha lá. 10 para baixo, 5 para cima. Sobrou 5 para baixo. A reação da superfície vai ser 5 para cima. Então, mais um exemplo que a força-peso nem Ô, sempre é professora. igual à força normal. Pode falar. Respondeu minha pergunta. Não, respondeu. Já? Professora, eu não entendi esse exemplo. Como assim? Não é. Não é igual. A força-peso, nesse caso, não é igual à força normal. Presta atenção, Por Jamile. quê? 10 newtons está para baixo da força-peso desse mouse, tudo bem? Só que aí eu vou ajudar a minha mão. Eu vou puxar esse mouse para cima com uma força de 5 newtons. Então eu tenho 10 newtons para baixo e 5 newtons para cima. Sobrou o que para baixo, Jamile? 5 para baixo. Se sobrou 5 para baixo, a força normal, a reação da minha mão vai ser de quanto para cima? Vai ser o mesmo valor? Vai ser 5. Então, a força peso aqui foi de 10 newtons para baixo. Mas a minha força normal foi de 5 newtons para cima. Por quê? Porque eu somei os vetores. 10 para baixo da força peso, menos 5 para cima da força 1 que eu apliquei, puxando esse mouse por esse fiozinho. Ok? Pessoal? Agora foi? Ou não foi? Eu vou fazer o seguinte. Pode falar. Eu vou fazer o exemplo. Eu vou falar da questão dos elevadores. E aí depois que eu vou apagar o quadro e eu volto com exemplos de força-peso e força normal. Com os casos diferentes. Quando que ela vai ser igual? Quando que a força-peso é maior que a normal? Quando que a força normal é maior que a força-peso? Tudo bem? É que eu não quero apagar o quadro, porque o quadro está pronto, gente. Posso falar dos elevadores? Então, bora lá. Todo mundo aí, todo mundo que está na minha live, já andou de elevador? Todo mundo? Que sensação vocês têm quando vocês estão no elevador e ele começa a subir? Sobe bem rápido. Que sensação que vocês têm? Um frio na barriga. Vai morrer. Frio na barriga? Vai morrer. Que vai morrer? Não, gente. É como se... Como que eu explico isso? É um frio na barriga, como se o estômago vai fosse pra lá baixo. embaixo. Parece que tem um peso. É como se o negócio subisse e pra você baixo. Vocês descesse. têm a Assim. sensação, além do frio na barriga, vocês têm a sensação de que vocês acabam ficando mais leves ou mais pesados? Pesados. Quando tá subindo, pesados. Sim. Isso. Agora você está lá no último andar de um prédio, 20 andares, e vai vir para o térreo. Você aperta o elevador, ele não vai parar em andar nenhum, ele vai vir diretão, do 20º andar até o térreo. Que sensação vocês têm? Além do frio da barriga? Mais leve. Mais leve. Felipe, Igual numa montanha-russa. A gente até flutua. Na verdade, a gente não fica nem mais leve, nem mais pesado. A física vai explicar essa sensação de a gente achar que ficou mais leve ou achar que ficou mais pesado. Certo? Então, vamos imaginar. Alguém não tem muito o que fazer na vida, resolveu ir num elevador, subir num elevador, certo? E colocar uma balança dentro do elevador. E essa pessoa subiu na balança. Sabe essa balança que você tem em casa? Aquela balancinha digital, ou aquela que não é digital, que ela é analógica, mas tudo bem. A gente diz que é uma balança de mola. Sim. Então, cara, o sujeito pegou essa balança, botou dentro do elevador e subiu em cima dela. E aí, a gente vai analisar quanto vai valer, qual é a relação entre essa força normal e essa força peso nessas situações.
em que o elevador sobe muito rápido, quando ele desce muito rápido, ou, por exemplo, ele está subindo, você saiu do térreo e foi para o 20º andar. Só que do 19º para o 20º andar, ele começa a frear, não começa? Não começa a ir mais devagar até parar? Então, ele desacelera. A mesma coisa quando você vem do 20º até o térreo. Quando ele chega lá no 1º andar, para chegar no térreo, ele vem mais devagar, ele vem desacelerando, não é isso? Vem freando. Ok, então a gente vai analisar o que acontece nessas situações. Tudo bem? Então, primeiro eu vou falar aqui no quadro. Não se preocupem em anotar nada aqui do quadro, porque eu vou tirar essa foto e vou postar lá para vocês. Tá? E depois eu vou abrir os slides. Pode ser? Beleza. Então, olha só. Vamos ver se dá para ver certinho o quadro aí. Dá para enxergar o que está no quadro? Deixa eu ver se aqui fica melhor. Ih, ficou, cortou o quadro, né? Cortou? Deixa eu ver aqui. Não, não cortou não. Não cortou não. Olha só. Cortou um pouquinho, professor. Oi? Cortou um pouquinho, não dá pra ver direito. O lado esquerdo do quadro cortou um pouco. Aí, melhorou? Aí. É pra ver embaixo também? Porque embaixo não tô vendo. Tá, peraí. Vamos ajeitar aqui. Mas qualquer coisa eu vou baixando. Quando eu chegar lá, eu vou baixando aí. Tá bom. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui pela parte de cima. Aí eu vou baixando a tela. Então, olha lá, elevadores. Primeiro caso. Quando o elevador está parado, seja no térreo, no 2º andar, no 10º andar, ele está parado. Se ele está parado, qual é a velocidade dele? Nulo. Ele está parado, velocidade 0. Se a velocidade é 0, então também não tem aceleração. Como é que fica a força resultante? Força resultante não é massa vezes aceleração? Se a minha aceleração é 0, a minha força resultante também é 0, não é isso? Mas de que força resultante eu estou falando? Eu estou falando da Gisele, que foi lá no elevador, subiu na balança. A minha massa tem um peso, o meu peso está pressionando a balança. Então, nessa balança tem uma força-peso que a Gisele está exercendo na balança, ok? E essa balança está respondendo para cima com uma força chamada força normal, certo? É dessa situação que a gente está falando. Do peso da Gisele para baixo e a força da balança, a reação da balança, que é a força normal, para cima. Tudo bem? Então, nesse caso, olha lá. A minha força resultante, vocês conseguem ver isso aqui? A minha força resultante vai ser quem? A minha força normal, tudo que está para cima, menos tudo que está para baixo, que é a força-peso. Ok? Nesse caso, qual foi o valor da força resultante? Como o sujeito está parado, a minha aceleração é nula, a minha força resultante é 0. Então, olha lá o que a gente tem. Vou até apagar para ficar mais forte. Vou fazer mais forte. Força resultante é a força normal menos a força peso. Só que a minha força resultante é 0. Normal menos peso. Esse peso vai para lá, vai ficar o quê? Peso igual a força normal. Beleza? Então, olha só. Quando o elevador está parado, a minha reação qual é? Minha força de reação é a força normal, minha força peso para baixo. Pessoal, tá quase acabando a aula, eu vou fazer aquele esquema. Eu vou desligar e voltar de novo daqui a pouquinho, tá? Aí a gente já tem um tempinho aqui. A melhor coisa que eu fiz foi subir essa aula, né? A gente fazer tranquilo. Então, olha só. Então, quando o elevador está parado, não tem aceleração, a minha resultante é 0. Como a resultante é 0, o que eu subi na balança, o meu peso que apareceu na balança lá, é igual à força que a balança está reagindo para mim. Certo? É igual. Beleza, mas isso vai mudar? Vai. Essa sensação de friozinho na barriga que vocês têm. Quando o elevador está descendo muito rápido, a gente tem a impressão de estar mais leve.
esse mais leve a gente vai chamar de peso aparente, porque na verdade a gente não fica mais leve, né? É só essa impressão que a gente tem. Então, olha só, quando o elevador está parado, velocidade zero, não tem aceleração, a gente diz que ele está em equilíbrio. Mas como ele está parado, o equilíbrio é equilíbrio estático, ok? Beleza? Agora, quando esse elevador está subindo com uma velocidade constante, ou seja, ele não está nem indo muito rápido, nem indo muito devagar. Ele não está acelerando e nem freando, ok? Ele está indo com uma velocidade constante. Se essa velocidade é constante, o que acontece? Ele não tem aceleração. Porque o que é aceleração? Não é variação da velocidade? V final menos V inicial? Se essas velocidades são iguais, não tem aceleração. A mesma coisa. Velocidade constante, aceleração zero. A minha força resultante é zero. E aí, deixa eu baixar. Lembrei de baixar. E aí, o que acontece? A minha resultante vai ser normal menos peso. Como a resultante é zero, nesse caso, a normal é igual ao peso. Então, quando ele sobe com velocidade constante ou desce com velocidade constante, não tem variação de velocidade, então não tem aceleração. Se não tem aceleração, a resultante é nula. E nesse caso, a gente também diz que ele está em equilíbrio. Mas que tipo de equilíbrio? Agora é o equilíbrio dinâmico. Então, quando ele tem uma velocidade constante, não tem aceleração, ele está em equilíbrio. Só que ele está em movimento. Como é que pode, professora, estar em equilíbrio se ele está em movimento? Equilíbrio dinâmico, quando não há aceleração. Tudo bem? Beleza? Agora vamos ver o que acontece nos outros casos. Vamos aumentar aqui, virar um pouquinho mais para cá. Olha aqui. Na apostila de vocês, ela trata o primeiro e o segundo caso como sendo o mesmo. Eu preferi separar, porque eu acho que fica mais fácil para entender. Tudo bem? Então, olha só. O terceiro caso, que eu chamei de terceiro caso na apostila de vocês, é o segundo. Tá? Deixa eu subir mais um pouquinho, tá cortando minha cabeça. O terceiro caso, ele vai ser o seguinte. É quando o elevador está subindo acelerado, está subindo muito rápido. Vocês já me disseram que vocês têm a sensação de estar mais pesado, não é isso? Beleza. Subiu muito rápido ou desceu freando. Quando ele está descendo freando, não parece que você está indo para o fundo do elevador? Não dá essa mesma sensação? Então, a gente tem essa situação quando o elevador está parado e começa a subir, então ele tem que acelerar para subir, ou quando ele já está descendo e começa a frear. É dessa situação que eu estou falando. Beleza? Quantos minutos eu tenho? Dá tempo de terminar isso aqui. Eu não sei se dá para vocês visualizarem o meu desenho. Vou até mudar aqui. Nesse caso, o que acontece? Dá a impressão para a gente que a gente está mais pesado. Então, a força normal, nesse caso, ela vai ser maior. Mas presta atenção. Se ele subiu acelerado ou desceu freando, apareceu uma variação de velocidade. Então, apareceu uma aceleração, apareceu uma força resultante que não é zero. Ok? Então, olha só o que a gente tem aqui. A força resultante não é a somatória das forças? Então, olha só. Força resultante. Nesse caso, a força normal vai ser maior, então é normal menos a força peso. Mas quem é a força resultante? Segundo a lei de Newton, não é massa vezes aceleração? Esse menos P vai passar para cá, mais P. Ah, então é por isso que a gente tem a sensação de que a gente fica mais pesado. Por quê? Porque a força normal é maior do que a força peso nessa situação. Por quê? Além de eu ter a força peso, eu ainda vou tomar a massa e a aceleração. Por isso fica maior. Ok? Eu vou parar essa aula aqui rapidinho e vou mandar o convite de novo para vocês, tá bom? Vocês voltam todo mundo aí. Prof, rapidinho. Oi. Equilíbrio
Bom, o pessoal está chegando. A gente vai continuando, tá? Então, olha só. Nessas situações em que a gente tem a sensação de estar mais pesado, de ficar mais pesado, é quando o elevador acelera subindo ou freia descendo, ok? Nessas duas situações, o que acontece? A nossa sensação é de que a gente tem um peso diferente, que a gente chama esse peso de peso aparente, ok? Cadê? Tá faltando muita gente ainda. Bom, vou lá, o pessoal vai chegando. E aí, qual é a última situação? Vou baixar aqui. Vou ver até o final? Dá. Qual é a última situação? É quando a gente tem o elevador descendo acelerado, aquele frio na barriga, a sensação de que a gente vai carregar lá em cima do teto, não é? Aquela sensação que a Dani falou da montanha-russa. Da montanha-russa, não é? Que parece que a gente vai subir, parece que a gente está subindo. Então, é quando o elevador desce muito rápido, desce acelerando, ou ele sobe freando. Então, ele está subindo, 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 subindo. De repente, ele está chegando no andar e começa a frear. É a mesma sensação, ok? Então, o que acontece? Nesse caso, a minha força-peso é maior. Deixa eu desenhar aqui de novo, que acho que fica melhor. Então, nesse caso aqui, ó, a minha força-peso é maior do que a minha força normal. Então, na hora de eu resolver a continha aqui, ó, eu sei que a força resultante é a somatória das forças, ok? E aí, para resolver força resultante, nesse caso que eu disse que a força peso é maior, então eu vou fazer peso menos normal, tudo bem? Sim. Tá, mas como é que é a força resultante, segundo a lei de Newton? Massa vezes aceleração, igual a peso menos normal. Olha o que eu vou fazer. Eu vou passar essa normal que está negativa para cá, ela vem positiva. E vou passar essa massa vezes a aceleração que está positiva, para cá ela vem negativa. Então, é por isso que a normal, nessa situação, ela fica menor. Eu vou pegar a força-peso e ainda vou tirar a massa e a aceleração. Então, a diferença entre essas duas situações. Quando? Professora, Oi? por que a aceleração é negativa? Porque está ao contrário da velocidade. A velocidade. Lembra? Toda vez que a aceleração estiver na mesma direção e sentido da velocidade, ela vai ser positiva? Positivo. Nesse caso, não. Nesse caso, ela está descendo acelerada, a aceleração que eu tenho da gravidade. Então, ela está descendo acelerado. A aceleração que eu vou computar aqui ela é negativa, sentido contrário. E aqui é a mesma coisa. Ela está subindo, freando. Então, ela está diminuindo a velocidade, eu vou aumentando a aceleração. Eu tenho No que caso, trocar. Pode falar. aceleração é sentido contrário do quê? Da força-peso? Velocidade. A velocidade. Sentido contrário da velocidade. Ok? Então, eu tenho essas 4 situações. Quando ele está parado, resultante é 0, força-peso igual a força normal. Quando ele está com velocidade constante, seja subindo ou seja descendo, eu tenho a aceleração igual a 0, porque a velocidade não mudou, ok? Vou voltar aqui. E tenho a situação em que ele sobe muito rápido ou desce parando. É o terceiro caso. É quando a força normal é maior do que a força peso. Então, normal vai ser peso menos massa vezes aceleração. Quando ele sobe freando ou desce acelerando, aí a gente tem o peso maior do que o normal. Então, a normal vai ser o peso menos a massa vezes a gravidade, vezes a aceleração. Tudo bem? Eu vou lá para os slides. Quem sabe nos slides fica um pouquinho mais claro para vocês visualizarem, tá bom? Aqui. Calor, Jesus amado.
computador tá bem lento, tá, pessoal? Então tenham paciência. Ainda bem que a internet está ajudando hoje, né? Não tá travando, pessoal? Não, Amém, Não, Senhor. agora travou, você tá parada. agora travou, mas não tava não. Mas normalmente tá normal. É só falar. Foi só elogiar. Aí, Cadê agora você. Cadê vocês? Aí. Cadê vocês? A porta tá fazendo barulho, credo. Volta. Cadê vocês? Tá vendo a gente, não? Não. Nem vocês, nem eu. Vocês estão me vendo? Tá travado. Ah, agora melhorou. E voltou. Aí, só porque eu tirei também. Aí, agora você saiu. Pois é. Ô, Jesus, Genésio. Não pode elogiar. Voltei. Vou para lá de novo. Vamos. Aí vocês... Bom, não vou nem colocar para apresentação do slide, senão vocês somem de novo. Então, olha só. Aqui ele vai dar os exemplos do elevador, como eu falei. Então, aqui ele subiu numa balança. Claro que aqui ele exagerou na balança, né? Eu estava falando daquela balança pequenininha, quadradinha, né? Não essa balança de farmácia que ele enfiou dentro do elevador. Mas tudo bem. Né? Cadê? Vamos descer. Então, olha só. Quando ele está descendo, o que a gente tem? Ah, aqui ele já fez a forma. Não quero isso aqui. Não vai acabar confundindo você. Espera aí. Aqui. Esse slide aqui, ele faz um resumão. Olha lá. Em repouso, deixa eu subir essa bagaça aqui. Em repouso ou no movimento retilíneo uniforme, que é esse que não tem aceleração, velocidade é constante. Então, o peso é igual ao normal, certo? Que foi o primeiro e o segundo caso que a gente viu. Quando ele sobe acelerado ou desce retardado, o que a gente tem? Normal menos peso é massa vezes aceleração do elevador. Aí, o que acontece? Aqui ele está substituindo essa força-peso. Como é que calcula força-peso mesmo, galera? Quem lembra como é que calcula força-peso? Cri, cri, cri. Não lembro. Bora, povo. Força-peso. Primeira coisa vezes que gravidade. massa vezes gravidade. Isso. Então, aqui ele está trocando a força-peso por massa vezes gravidade, tá vendo? Ele trocou aqui. E aí você vê que aparece massa aqui e massa aqui. Ele está colocando essa massa em evidência. Então, ele está colocando o resultado final aqui. Mas não precisa se preocupar com isso, que dependendo do exercício, você já vai colocar direto a força-peso, sem ter que calcular. Se tiver que calcular, é só fazer massa vezes gravidade. Tudo bem? Então, o que acontece? A leitura na balança aumenta nesse caso. É a sensação da gente estar mais pesado, ok? No outro caso, olha lá. Quando ele desce acelerado ou sobe freando, o peso vai ser maior. Então, olha lá como é que a gente tem. Cadê? Não, vou voltar aqui. O que a gente tem? Peso menos normal igual a massa vezes aceleração. Tudo bem? Passa essa normal para lá, passa essa massa para cá, que foi o que eu fiz no quadro. Agora, uma coisa que não está no quadro, que eu vou perguntar para vocês, o que aconteceria? Você já deve ter visto isso em cena de novela, em cena de filme, né? Quando a pessoa está dentro do elevador e o cabo do elevador se rompe. O que acontece? O elevador Ai. despenca, né? E o que a gente vai ter nessa situação? A gente vai ter uma situação chamada imponderabilidade. Não tem isso no livro de vocês, tá? É informação nova da Gisele. Olha lá. É o que a gente vai ter o elevador caindo em queda livre. Você, na verdade, não vai nem conseguir estar encostando na balança. Aí sim você vai estar como um astronauta quase que flutuando. Então, nesse caso, a gente não tem a força... Cadê meu? Aqui. Não tem força normal. Tudo bem?
Então, no caso de Aham. cortou o cabo do elevador, o elevador despenca. Quando o elevador despencou, você não consegue mais tocar os seus pés na balança. Então, você não consegue encostar na balança, não tem força normal, porque a normal vai reagir a que força? A normal não é uma reação? Então, não tem força normal. Tudo bem? Dá pra gente ver aqui? Aqui ele fala que se uma pessoa cair livremente, não sentirá o seu próprio peso. O que acontece no elevador? Pode falar. Já entendi aqui. Não entendi. Não entendi, Yasmin. Não, é que eu ia perguntar o nome. A imponderabilidade. Beleza? Eu já anotei aqui. Tá. Então, olha só. Aí aqui ele traz um exemplo para a gente ver numericamente como é que fica essa bagaça. Tá? Olha só. Olha a situação. Um homem de massa, não estou enxergando aqui, peraí. De massa 72,2 quilos, está em um elevador sobre uma balança de plataforma, que é essencialmente uma balança de molas calibrada que mede a força exercida sobre o homem. Esse exemplo que a gente acabou de dar, tá? A pessoa está em cima de uma balança dentro do elevador. O que vai acontecer com a normal desse sujeito? Com o que a balança vai registrar quando ela estiver parada em um determinado andar? Se ela estiver parada, o que a gente tem? Que a força normal é igual à força peso. Basta a gente calcular. Olha lá. Letra B, descendo com velocidade de 1,5. Letra C, subindo com aceleração de 3,2. E letra D, descendo com aceleração de 2 metros por segundo. Na letra B é constante a velocidade, tá? Vamos fazer cada um deles. Mas aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar nome aos bois, né? É enxergar quais são as forças que estão atuando nesse sistema. Então, isso que está em vermelhinho aqui é a força-peso do homem. Força-peso para baixo. O que está em amarelinho para cima é a força normal. Ele podia ter simplesmente botado um N aqui para facilitar a nossa vida, né? Mas o que ele disse aqui? É a força do homem e balança. Ou seja, é a força de reação da balança em relação ao peso do homem. Só para confundir. Podia ser só força normal, tudo bem? Deu para entender que o amarelo é normal? Ok. Então, vamos lá. Primeiro caso. O elevador está parado. Peso igual ao normal. O que ele vai fazer? Calcula a força-peso. Não é massa vezes gravidade? A massa o exercício deu. 72,2. Gravidade, 9,8. Beleza? Então, nesse caso, a força-peso, 708 newtons, que é igual à força normal. Beleza? E quando, na letra B, ele está com velocidade constante? Equilíbrio dinâmico, força normal igual a força-peso. As respostas são as mesmas. Tudo bem? Ok. E no outro caso, quando a cabine do elevador está subindo com aceleração positiva de 3 metros por segundo. Então, olha só. Qual dos exemplos que é? É o terceiro caso. É quando a normal fica maior. Qual foi o valor que a gente achou? 708, né? Anotem aí esse valor, 708. Olha o que vai acontecer aqui. Nesse caso, lembra que eu vou ter a força-peso mais a massa vezes a aceleração? O que vai acontecer aqui? Força-peso é massa vezes gravidade. Ele colocou a massa em evidência, ficou gravidade mais aceleração. Então, massa 72,2, gravidade 9,8, a aceleração que o exercício me deu, 3,2. Tudo bem? Somou essas duas e multiplicou por 7,2. Olha o valor que deu. Quanto é que tinha dado a outra? 708. 708. Olha como a balança me respondeu de uma outra maneira aqui. Com uma força normal muito maior do que a força-peso. Beleza? E agora? E quando essa força normal
for menor do que a força-peso, que é o segundo caso? Quando a cabine do elevador está descendo com uma aceleração positiva. O que vai acontecer? Eu vou ter a força-peso menos a massa vezes a aceleração. Então, o que muda? Aqui, quando ele sobe acelerando é mais, quando ele desce acelerando é menos. Então, aqui vai ficar gravidade menos a aceleração. A aceleração que ele deu foi de 2. Então, é 9,8 menos 2. 9,8 menos 2, 7,8 vezes 72, 563. Olha como a normal foi menor. Não era 708? Baixou para 563. Tudo bem? Então, esse é um exemplo numérico que eu achei interessante trazer para vocês, porque às vezes a gente fica só falando na teoria e vocês acabam se confundindo, certo? Aqui, ele dá já essas situações com a fórmula já organizadinha, já com a massa em evidência, tá vendo aqui? Onde está a minha setinha? Massa em evidência, colocou a massa em evidência. Então, aqui eu somo a gravidade com a aceleração, quando ele está subindo acelerado. Quando ele está subindo retardado, eu diminuo. Quando ele desce acelerado, diminui. Quando ele só desce retardado, eu somo. Tudo bem? Então, esse esqueminha, eu vou mandar esses slides para vocês também. Vou mandar lá no e-mail da sala. Tá bom? E aí, o que mais? Vamos pausar aqui. Tudo bem até aqui? Deu para entender essa questão dos elevadores? Sim. Amém, Senhor Jesus. Agora eu vou apagar o papo. Peraí. Deixa eu só tirar uma fotinha. Cadê meu celular? Peraí. Já volto. Só tirar uma fotinha. Ok. Agora aqui. Professora, até que horas vai a aula? Já estamos acabando. Eu só vou fazer aquela retomada de força-peso e força normal. Está acabando já. Tá bom? Olha só. Então, aqui a gente tem uma superfície. Tem um corpo. Essa superfície, esse corpo está fazendo para baixo uma força-peso. E essa superfície está reagindo com uma força para cima, chamada força normal. Ok? Pode acontecer da minha superfície ser inclinada. Mas o que vai acontecer? A força-peso continua sendo para baixo. E a minha força normal continua sendo perpendicular à superfície. Tudo bem? Então, não importa qual seja a posição. Ah, e se ele estiver assim? E se ele estiver assim? Se a parede estiver assim, o bloco está aqui. O que acontece? Para baixo, sempre, galera, para o centro da Terra, força, peso. Perpendicular à superfície, a força normal. Beleza? Agora, o que acontece? Deixa eu dar uma viradinha aqui. O que acontece para a gente determinar essa força normal? Olha o caso que eu vou apresentar aqui. Então, esse aqui é um bloco que tem uma força-peso de 8 newtons. Certo? Nesse caso, qual é a força normal? Qual é o valor da força normal aqui? Microfone, Mariana. Mariana tentou falar, mas esqueceu que está com o microfone fechado? Olha só. Isso. Força normal, 8 newtons. Beleza? E se eu tiver uma situação assim? Força-peso de 8 newtons. E aqui, algum indivíduo resolveu botar uma força
vou chamar de F, de 3 newtons. Então, para baixo, eu tenho quanto? Quanto eu tenho para baixo? 11. 11. Qual vai ser o valor da minha força normal? 11 newtons. Entendeu agora que nem sempre a força-peso vai ser igual à força normal? Depende muito da situação. Tá aqui, ó, meu exemplo A, meu exemplo B e olha meu exemplo C. Eu tenho aqui a superfície. Então, a força normal vai ser 11 newtons, né? Isso, é normal, porque ela está respondendo com tudo que está apoiando para baixo. Então, está respondendo com 11 newtons. Beleza? A força-peso continua 8? Continua 8, não mudou. Tá bom. Certo? Obrigada. Agora, olha só. Olha esse caso aqui. Força-peso igual... Vou colocar outro valor, senão vocês vão achar que só vale para 8 newtons, né? Vou colocar outro valor. Força-peso, 12 newtons. Vocês conseguem visualizar o que eu estou escrevendo aqui embaixo? Bate mais um Não. pouco, professor. Aí, achei. Aí, perfeito. Olha só. Então, aqui, para baixo, eu tenho uma força de 12 newtons. Beleza? Sim. Aí, alguém faz que nem eu fiz com o meu mouse, pegou uma fitinha lá e puxou para cima, certo? Então, tem uma força aqui de 5 newtons. Então, o que a gente tem aqui? Tem uma força para baixo de 12 newtons. Tem uma força para cima de 5 newtons. Qual vai ser o valor da força normal? 7? 7? Entenderam agora? Que nem sempre a força normal é igual ao peso. Pode ser que seja igual, como aconteceu aqui na letra A. Mas nem sempre. E aí vocês vão ter que se atentar para enxergar todas as forças que estão atuando aqui. Pode falar. Professora, mas a força-peso, ela continua sendo 12 ou ela vai ser 7 também? Mexi na força-peso, continua sendo 12. É 12 para baixo, 5 para cima, sobra 7 para normal, para equilibrar com o 12 para baixo. 7 mais 5 para cima, igual ao 12 para baixo. Ô, professora, sempre o resultado vai ser da força normal? Nesse caso que eu estou estudando força normal, sim. Eu quero saber qual é a Porque normal. sempre vai ser a reação, né? Sempre a reação da superfície. Ah, não tem superfície, está caindo. Estou jogando isso aqui pro chão. Não tem superfície, não tem normal. Tudo bem? Eu preciso do chão, eu preciso da mesa, eu preciso da parede para que haja essa reação. Tudo bem? Professora, por que a força normal não pode ser considerada ação e reação? Tinha uma pergunta nisso. Muito boa pergunta. Por quê? Força-peso é força-campo. Quando eu jogo esse aparador e ele vai para baixo por causa da força-peso, a força-peso não está encostando nele para fazer ele descer. É como se fosse um ímã muito grande puxando ele para baixo, certo? Não precisou do toque. A força normal, eu preciso da superfície, porque é ela que vai reagir, é uma força de contato. Quando a gente estudou a terceira lei de Newton, que a gente falou de um par de forças do tipo ação e reação, essas forças têm que ser de mesma natureza, ok? Então, se eu tenho força-campo, só pode reagir com uma outra força-campo. Se eu tenho força de contato, só posso reagir com outra força de contato. Senão, não é um par de ação e reação. Mesmo quando acontece lá no exemplo A, da gente ter força normal igual a força-peso. Eles não são ação e reação. Eles são forças que se equilibraram. Entendeu a diferença? Sim. Ficou claro? Beleza, pessoal? Olha, nós vimos muita coisa hoje, hein? Rendeu a aula. Rendeu. Amém, Senhor Jesus. Obrigado pela internet funcionando. Vocês têm mais alguma dúvida?
Se Não, for acho que aparecendo, não. Tô de... Tá saudade. Não. se for aparecendo dúvida na hora de resolver as atividades, eu nem decidi ainda que atividade que eu vou passar de tarefa, porque eu precisava saber até onde eu ia conseguir chegar, tá? Na hora que eu mandar o formulário, vocês vão saber qual vai ser a tarefa, tudo bem? Qualquer coisa me procurem lá no privado. Vocês podiam aparecer para eu tirar uma fotinho, né? O que vocês acham das ideias? Quem tá escondidinho aí, fazer aquela fotinha. Será, professor? Isadora arrumando cabelo, isso aí, Isadora. Isso. Gabi Cristine, cadê? Bora. Professora, a senhora vai passar tarefa? Vou. É continuidade do conteúdo, né? Porque eu não tinha falado sobre Mas a hoje parte- não é só videoaula? Não, mas eu tenho que passar no Forms, eu posso passar tarefa. Oxi. Ai, ai. Claro que eu posso. Fala. É porque nos dias que os professores fazem aula online, eles não passam tarefa. Gisele, diferentona. Gisele explicou o conteúdo, tem tarefa, tá bom? Posso tirar foto, Gabriel, Gabriela e Cristine? Cadê vocês? Bora. Aê, pose para foto. 1, 2, 3, Roberto. A Roberto tá sem câmera, né? Ele que vocês falaram que tá sem câmera? Aham. Então tá, então vamos lá. 1, 2, 3. Aí, galerinha, ó. Beijo, fiquem com Deus. E quando salvar a aula, eu posto lá para vocês. Tudo bem?